O hábito de poupar. O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, pelos e células cerebrais. Estes são os materiais com os quais ele molda, pelo hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a poupar dinheiro sem descrever como poupar seria parecido com desenhar um cavalo e escrever debaixo: isto é um cavalo. É óbvio a todos que poupar dinheiro é essencial para o sucesso. Mas a grande questão predominante na mente da maioria dos que não poupam é: como posso fazer isto? Poupar dinheiro é unicamente uma questão de hábito. Por isso esta lição começa com uma breve análise sobre a lei do hábito. É literalmente verdade que o homem, pelo hábito, molda sua personalidade. Pela repetição, qualquer ato torna-se um hábito. E a mente parece não ser nada mais que uma massa de forças motivadoras sugeridas a partir de nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, um hábito voluntariamente impele a ação. Por exemplo, siga um determinado trajeto para seu trabalho ou algum lugar que visite com frequência e logo o hábito estará formado e sua mente o levará por aquele trajeto sem que você pense a respeito. Além do mais, se pretender se deslocar em outra direção sem pensar constantemente na mudança do trajeto, você se verá seguindo um velho trajeto. Oradores públicos verificam que contar repetidamente uma história em pura ficção põe em ação a lei do hábito e eles logo esquecem se a história é verdade ou não. Paredes de limitação criadas pelo hábito. Milhões de pessoas passam a vida na pobreza e necessidade porque fizeram uso destrutivo da lei do hábito. Sem entender a lei do hábito ou a lei da atração, pela qual semelhante atrai semelhante. Aqueles que se mantêm na pobreza raramente percebem que estão onde estão pelo resultado de suas próprias ações. Fixe em sua mente o pensamento de que sua capacidade limita-se a uma determinada renda e nunca ganhará mais por isso. Pois o hábito estabelecerá uma limitação definitiva no quanto você pode ganhar. Seu subconsciente aceitará a limitação e muito em breve você sentirá escorregando até acabar tão restringido pelo medo da pobreza que a oportunidade não mais baterá na sua porta. Seu destino estará selado, sua sina determinada. Criar o hábito de poupar não significa que você deva limitar sua capacidade de ganho. Significa o contrário. Você deve aplicar essa lei não só para conservar de modo sistemático o que ganha, mas para se colocar na rota de grandes oportunidades e adquirir visão, autoconfiança, imaginação, entusiasmo, iniciativa e liderança para de fato aumentar sua capacidade de ganho.
Em outras palavras, quando entender totalmente a lei do hábito, você deve assegurar seu sucesso no grande jogo de fazer dinheiro. Você procede da seguinte maneira. Primeiro, com o objetivo principal definido, você estabelece na mente uma descrição acurada e definida daquilo que quer, incluindo a quantidade de dinheiro que pretende ganhar. Seu subconsciente apropria-se da imagem que você criou e utiliza como uma planta, um gráfico ou um mapa pelo qual molda seus pensamentos e ações em planos práticos para atingir o objetivo principal ou propósito. Pelo hábito, você mantém o objetivo principal definido, fixado na mente, até que esteja firme e permanentemente implantado. Essa prática destruirá a consciência de pobreza e estabelecerá em seu lugar uma consciência de prosperidade. Você, na verdade, começará a exigir prosperidade, esperar por ela, começará a se preparar para recebê-la e usá-la com sabedoria, pavimentando assim o caminho ou preparando o terreno para o desenvolvimento do hábito de poupar. Segundo, tendo aumentado o seu poder de ganho dessa maneira, você continuará a fazer uso da lei do hábito, estipulando em sua declaração por escrito do objetivo principal definido, poupar um percentual definido de todo o dinheiro que ganha. Portanto, à medida que seus ganhos aumentarem, sua poupança aumentará na mesma proporção, estimulando-se a avançar e exigindo de si o aumento do poder de ganho por um lado e por outro reservando sistematicamente um percentual definido de tudo que ganha. Você em breve chegará ao ponto em que terá removido todas as limitações imaginárias de sua mente e tomado a estrada rumo à independência financeira. Nada poderia ser mais prático ou mais fácil de realizar que isso. Reverta a operação da lei do hábito, estabelecendo na sua mente o medo da pobreza, e muito em breve este medo reduzirá sua capacidade de ganho até você mal ser capaz de ganhar dinheiro suficiente para as necessidades básicas. Somos vítimas dos nossos hábitos, não importa quem sejamos ou qual a nossa vocação. Qualquer ideia deliberadamente estabelecida na mente, ou qualquer ideia que se permita fixar na mente como resultado de sugestão do ambiente, da influência, das companhias, etc., com certeza nos fará agir de acordo com sua natureza. Cultive o hábito de pensar e falar de prosperidade e abundância. E muito em breve, a evidência material começará a se manifestar na forma de oportunidades amplas, novas e inesperadas. Semelhante atrai semelhante. Se você tem um negócio e adquiriu o hábito de falar e pensar que os negócios vão mal, os negócios irão mal. Um pessimista que tenha espaço para persistir em sua influência destrutiva por tempo suficiente
pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e fará isso implantando o pensamento de pobreza e fracasso na mente dos companheiros. Não seja esse tipo de pessoa. Nenhuma empresa quer os serviços de um pessimista. E aqueles que entendem a lei da atração e a lei do hábito não irão tolerar o pessimista. Assim como não permitiriam um assaltante em seu local de trabalho. Pois uma pessoa deste tipo destruiria a utilidade daqueles ao seu redor. Em dezenas de milhares de lares, o tema geral de conversa é a pobreza e a necessidade. E é isto que as pessoas encaram. Elas pensam em pobreza, conversam sobre pobreza, aceitam a pobreza como seu destino de vida, argumentam que em virtude de seus antepassados serem pobres, elas também devem permanecer pobres. A consciência da pobreza é formada como resultado do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. Eis que o que eu mais temia aconteceu. A escravidão da dívida. O endividamento é um senhor implacável, inimigo mortal do hábito de poupar. A pobreza por si só é suficiente para matar a ambição, destruir a autoconfiança e a esperança. Mas acrescente o fardo da dívida e todas as vítimas dessas duas capatazes cruéis estarão praticamente fadadas ao fracasso. Nenhum homem pode dar o seu melhor no trabalho, expressar-se em termos que demandem respeito, criar ou levar a cabo um objetivo definido de vida com uma dívida pesada pairando sobre sua cabeça. O homem sujeito à escravidão da dívida está tão desesperado quanto o escravo sujeito à ignorância ou grilhões de fato. O autor tinha um amigo muito chegado cuja renda era de $10.000 por mês. Sua esposa amava a sociedade e tentava ostentar $20.000 com base numa renda de 10.000. E o resultado era que esse pobre homem, em geral, tinha uma dívida de $8.000. Todos os membros de sua família tinham o hábito de gastar, adquirido da mãe. Os filhos, 2 meninas e um menino estavam em idade de ir para a faculdade. Mas era impossível por conta das dívidas do pai. O resultado foi o conflito entre pai e filhos, o que deixou a família inteira infeliz e miserável. É horrível sequer pensar em passar a vida como um prisioneiro acorrentado e sob a posse de outra pessoa por causa de dívidas. A acumulação de dívidas é um hábito. Começa aos pouquinhos e cresce lentamente a enormes proporções, passo a passo, até finalmente tomar conta da alma do indivíduo. Milhões de jovens começam a vida de casado com dívidas desnecessárias
pairando sobre suas cabeças e nunca conseguem sair de debaixo daquele fardo. À medida que a novidade do casamento começa a se desvanecer, como normalmente acontece, o casal começa a sentir o estorvo da necessidade. E esse sentimento cresce até levar muitas vezes à franca insatisfação mútua e até ao divórcio. Um homem subjugado pela escravidão das dívidas não tem tempo nem inclinação para estabelecer ou elaborar ideias. E o resultado é que afunda com o tempo, até finalmente começar a estabelecer limitações em sua mente e, com isso, encarcerar-se atrás dos muros da prisão, do medo e da dívida, da qual jamais escapa. Nenhum sacrifício é grande demais para evitar a miséria da vida. Pense no que deve a si e àqueles que dependem de você e decida não ser devedor de ninguém. É o conselho de um homem muito bem-sucedido cujas tentativas iniciais foram destruídas pelas dívidas. Esse homem caiu em si rápido o suficiente para livrar-se do hábito de comprar o que não precisava e, por fim, conseguiu sair da escravidão. A maioria dos homens que desenvolvem o hábito da dívida não são tão sortudos para cair em si a tempo de se salvar. Pois a dívida é como areia movediça, com a tendência de puxar suas vítimas cada vez mais fundo para dentro do lamaçal. O medo da pobreza é um dos mais destrutivos dos 6 medos básicos. O homem perdidamente endividado é dominado pelo medo da pobreza. Sua ambição e autoconfiança ficam paralisadas e ele afunda gradualmente na alienação. Existem 2 tipos de dívida de naturezas tão diferentes que merecem ser descritas da seguinte forma. Primeiro, dívidas contraídas por luxúria, que se tornam uma perda total. Segundo, dívidas contraídas ao longo da atividade profissional ou comercial, que representam serviços ou mercadorias que podem ser convertidos novamente em ativos. O primeiro tipo deve ser evitado. O segundo pode ser tolerado desde que a pessoa que contrai as dívidas use de bom senso e não vá além dos limites razoáveis. No momento que alguém compra além de seu limite, entra no reino da especulação e engole mais vítimas do que enriquece. Praticamente todas as pessoas que vivem além de seus meios são tentadas a especular na esperança de poder reverter em uma virada da roda da fortuna, por assim dizer, todo o endividamento. A roda geralmente para no lugar errado. E longe de se verem livres da dívida,
pessoas que cedem à especulação ficam mais firmemente agrilhoadas como escravos do débito. O medo da pobreza corrói a força de vontade de suas vítimas e elas então veem-se incapazes de reaver a fortuna perdida e, o que é mais triste, perdem toda a ambição para se safar da escravidão da dívida. Dificilmente se passa um dia em que não se possa ver nos jornais uma reportagem de pelo menos um suicídio resultante de preocupações excessivas com dívidas. A escravidão da dívida causa mais suicídio todos os anos do que todas as outras causas somadas. Uma leve indicação da crueldade do medo da pobreza. Durante a guerra, milhões de homens encararam as trincheiras da linha de frente sem vacilar, sabendo que a morte poderia pegá-los a qualquer momento. Esses mesmos homens, ao encarar o medo da pobreza, muitas vezes encolhem-se assustados e, por puro desespero que paralisa o raciocínio, cometem suicídio. A pessoa livre de dívidas pode derrotar a pobreza e alcançar notável sucesso financeiro. Mas para aquela subjugada por dívidas, tal realização é apenas uma possibilidade remota e nunca uma probabilidade. O medo da pobreza é um estado mental negativo e destrutivo. E um estado mental negativo tende a atrair outros estados mentais semelhantes. Por exemplo, o medo da pobreza pode atrair o medo de problemas de saúde. E estes dois podem atrair o medo da velhice, de modo que a vítima veja-se atingida pela pobreza, com problemas de saúde e, de fato, envelheça muito antes do tempo. Milhões de sepulturas prematuras, anônimas, foram preenchidas por este cruel estado mental conhecido como medo da pobreza.